Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor de Biologia. Estamos com mais uma aula aqui agora de relações ecológicas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Mas, para tudo, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí para não perder mais aulas de Biologia. Pode deixar aí nos comentários outras aulas que você gostaria de ter. E agora sim, simbora! Beleza, pessoas, então a gente vai falar aqui sobre relações ecológicas. Primeiro, a gente tem dois tipos de relações ecológicas, que a gente vai estar usando esses termos. Elas podem ser relações harmônicas ou desarmônicas. Primeira categorização que a gente vai ter entre essas relações dos seres vivos. Harmônicas é quando essa relação vai ocasionar em algum benefício para das duas espécies que estão participando, ou dos indivíduos, né? Sem que o outro seja prejudicado de nenhuma forma. Então pode ser uma relação que os dois saem ganhando, ou pode ser uma relação onde somente um ganha, mas o outro não saiu prejudicado, também é considerada harmônica. Agora, as desarmônicas vão ser quando esse resultado for negativo para alguém. Não interessa se o outro ganhou alguma coisa, se alguém saiu prejudicado, a gente considera como desarmônica. Harmônicas, então, se deu tudo certo, ninguém saiu prejudicado, alguém ganhou alguma coisa, ninguém foi prejudicado, harmônica. Desarmônica, alguém se prejudicou de algum modo. Não interessa se o outro ganhou. Alguém se prejudicado? Desarmônica. Beleza? Bom, vamos entender melhor então como que a gente categoriza essas relações. Então a gente tem que pegar alguns conceitinhos básicos que a gente tem lá nas bases, nos fundamentos básicos da ecologia, que é o conceito de habitat, né? Habitat ou habitat. É o local, é o ambiente, né, a área específica onde determinada espécie, determinado conjunto de seres vivos, comunidades, populações, enfim, é o local com todas as suas características físicas e biológicas que esse ser vivo ocupa, beleza? Esse é o habitat. O nicho ecológico é a função que esse ser vivo tem lá no local, né, lá no habitat dele. Então o nicho é como se fosse o conjunto de estruturas que ele usa, o conjunto de fatores que ele usa, o que ele come, basicamente a função. É como se fosse um emprego entre aspas, né, dele no ambiente onde ele está. Eu sou um comedor de formiga que pega do formigueiro. Então tá lá o nicho dele, dentro do habitat dele, o nicho dele é comedor de formiga de formigueiro. Mas nesse habitat tem um outro comedor de formiga, mas ele já não é de formigueiro, ele pega as formigas que estão passando pela trilha. Então essa é a função dele ali. Ele come formiga, só que um pega do formigueiro, o outro pega da trilha. Então dificilmente eles vão competir diretamente por esse recurso. Pode ser que um acabe impactando o outro? Pode, mas diretamente não, né? Então o nicho é basicamente a função específica que esse ser vivo, essa população de seres vivos tem no local dele, beleza? Com isso em mente, a gente então categoriza as relações em intraespecíficas, quando elas vão acontecer entre membros da mesma espécie, ou interespecíficas, quando são entre espécies diferentes. Então a gente pode ter relações que são intraespecíficas e harmônicas, porque alguém se beneficiou, né? Um da mesma espécie ajudou o outro da mesma espécie de alguma forma. Beleza, harmônica. Ou você pode ter harmônica interespecífica, uma espécie acabou ajudando a outra de alguma forma. Ou então você pode ter desarmônicas intraespecíficas. Alguém saiu prejudicado da mesma espécie, alguém prejudicou o outro. Ou desarmônicas interespecíficas, quando uma espécie acabou prejudicando a outra de alguma forma. Beleza? É esses dois eixos aí, então, harmônica e desarmônica, e se é inter ou intraespecífica que a gente vai trabalhar. Começando então nesse vídeo, né, para não ficar muito longo, nesse vídeo eu vou focar nas intraespecíficas, beleza? Então vamos lá ver quais são elas. Começando aqui então, né, pela competição. Então tá aqui uma tabelinha que eu deixei aqui para vocês, para quem pega esse material online, né? Tá tudo linkado aqui já. Então vamos para a competição. Bom, então aqui nós temos um exemplo de uma relação ecológica intraespecífica, né, que é uma competição. Numa competição, né, a gente está usando esses sinaizinhos aqui para sinalizar que um está se prejudicando e o outro também. Então a competição é uma relação desarmônica onde ambos saem prejudicados. Mas por quê? Porque independente do resultado dessa competição, né, vamos dizer aqui nesse aqui do lado, né, competição dos machos por fêmeas. Eles vão gastar energia, eles vão se machucar, pode até morrer, né?
ou vão ficar extremamente debilitados. Então, essa relação aqui, ela é considerada desarmônica e os dois saem perdendo alguma coisa, beleza? Mesmo que no final alguém ganhe, mas aí é depois. Durante a relação é ruim para todo mundo, né? Ter que competir já tá ruim. Se tivesse fêmea para todo mundo, tava fechado para eles, não precisava nem disputar. Se tivesse comida para todo mundo, não tinha que disputar a comida, mas não tem recursos são finitos, né? Então acaba que você vai ter competições diretas, que nem o caso aqui desses machos que estão caindo na porrada, ou então que nem leões fazem, né? Leões também disputam território. Então você tem um macho que domina uma área com várias fêmeas e ele disputa esse território com outros machos, e aí se ele ganhar, ele fica com esse território. Se ele perder, ele abandona esse território, né? No caso aqui, expresso pelo grande filme Rei Leão, então já fica de dever de casa aí, para você que está estudando ecologia, assistir o filme do Rei Leão, preferencialmente o desenho. Mas pode ser o live action também, mas o desenho é mais legal. Que expressa muito bem essa competição, tanto que é entre irmãos, né? Tem o Scar, que é irmão do Mufasa, e ele meio que arma um plot aí, né? Spoiler de Rei Leão, se você não viu esse filme mais velho que eu. Não, mentira, eu sou um pouquinho mais velho que eu. Enfim, esse filme da década de 90, chamado Rei Leão. Então você tem aí um plot de competição de leões pelos recursos. Tanto é que, spoiler, o Scar mata o Mufasa, na cena mais triste da minha infância. E fica com território com as fêmeas. E, inclusive, ele faz uma coisa que os leões fazem, que é matar os filhotes. Tanto que é por isso que ele expulsa o Simba de lá, né? Que é para forçar as fêmeas a voltarem a se reproduzir e ele garantir que a próxima prole é dele. Só que no filme ele não consegue matar o Simba, depois o Simba volta, enfim. Assista o Rei Leão, se você não assistiu o Rei Leão. Se você não assistiu o Rei Leão, deixa um comentário aqui pra me saber que você não assistiu o Rei Leão. Sério. Eu conheço pessoas que não assistiram o Rei Leão. Adultos da minha idade que não assistiram o Rei Leão, que é um absurdo. Mas se você for jovem e não assistiu, eu perdoo. Mas vai assistir. Ou essa competição nem sempre envolve pancadaria, porrada e tiro e bomba. Porque você tem, por exemplo, aqui, ó, em aves, é muito comum, né, você ter essa competição de uma forma mais sutil, mais discreta. Pode ser uma competição de beleza, por exemplo. Você tem aves que elas só desfilam. Os machos, de modo geral, né, eles são coloridos e atraem as fêmeas ficam só ali julgando. Fica assim, gostei desse aqui, hein? E aí a competição é simplesmente se ele vai conseguir uma fêmea no final ou não, mas sem cair na porrada necessariamente. Não é toda ave, tá? Tem ave que vai cair na porrada mesmo, mas você tem vários conjuntos de aves que tem essa disputa mais amigável, digamos assim, mas ainda assim é considerado um negativo para os dois, porque ele está gastando energia. Do mesmo jeito que a fêmea está olhando para ele falando, nossa, que lindo, o predador também está falando, olha, couvert artístico do jantar, né? Então, é um problema para eles. Eles podem morrer por causa disso. Pode ser que eles gastem essa energia toda aí competindo. No final, a fêmea fala, né, hoje está fraco, não quero não. Né? Então, no final, o ato de competir é que é negativo para todo mundo que participa. Beleza? Se eu ganhar essa competição, aí são outros 500. Competir é que é um problema. Beleza? Próxima relação. Nós temos aí uma relação chamada de colônia e sociedade. São duas relações, ó, harmônicas para todos os participantes, né? Lembrando que estamos falando de relações intraespecíficas, ou seja, é dentro da mesma espécie. Então, no caso de uma colônia, você tem indivíduos que estão fisicamente grudadinhos ali, juntinhos, se ajudando. Né? Então você tem vários organismos coloniais, por exemplo, essa aqui é uma alga chamada Volvox, é uma alga colonial. Cada pontinho que você está vendo aqui nessa imagem é um indivíduo de alga diferente, mas que vivem juntos nessa colônia de algas aí, onde cada um está se ajudando. A gente tem também, deixa eu botar minha carinha para cá, os corais, né, os recifes de corais. Corais são animais, né, para quem não lembra das aulas de biologia, lá do fundamentalzinho, ou do ensino médio, ou simplesmente não lembra. Corais são animais, tá? Aí você tem uma associação com algas também, né, enfim. Mas os corais são animais coloniais, onde basicamente cada corzinha que você está vendo aqui é uma população de coral diferente, uma espécie de coral diferente. Então olha quanta biodiversidade você tem aqui. Esses são exemplos de colônias, são organismos que vivem fisicamente grudados, um depende do outro, beleza? Isso é uma colônia. Diferente de uma sociedade que também os dois, né, todos os participantes estão se beneficiando, mas numa sociedade eles já vivem fisicamente
independentes. Então eles trabalham juntos para uma causa comum, né? O que acontece, por exemplo, em colmeia de abelha, em formigueiro, beleza? Mas são vários indivíduos da mesma espécie que estão colaborando entre si para uma causa comum, que é a sobrevivência coletiva, né? Mas eles não são fisicamente grudados. Apesar de a gente chamar a abelha que bota ovos de rainha, não é um sistema de monarquia, né? Até porque na monarquia ela só manda. A abelha também tem um papel dentro da sociedade das abelhas, das formigas, das vespas, de todos esses animais sociais que vivem nesse grau de cooperação. Beleza? Então, colônia, fisicamente grudados, sociedade, separados, mas trabalhando juntos para uma causa comum. Beleza? E isso é uma relação harmônica. Todos os participantes estão se beneficiando aí. Beleza? Você pode ter divisões de casta. Então você tem por exemplo, em formigas, você tem as formigas operárias que vão catar comida para alimentar o fungo. Vocês sabiam disso? A formiga ela não come aquele negócio que ela levou para casa, a não ser que seja açúcar, que ela já consegue pegar. Mas geralmente o que elas pegam são alimentos para um fungo que ela cultiva dentro do formigueiro. E aí esse fungo libera uma secreção, que é essa secreção adocicada que elas comem. Formigas são fazendeiras, se você for parar para pensar, elas cultivam o próprio alimento. Olha só que coisa, elas levam adubo para ele, adubo entre aspas, né, porque não é uma planta, é um fungo, e se alimentam de secreções de partes dele. Então, basicamente, elas estão cultivando o próprio alimento. Olha só que engenharia. E elas trabalham juntos para manter todo esse ecossistema funcionando. Abelhas, a mesma coisa, né? Vespas, você tem vespas sociais, também é a mesma coisa. Então, isso são sociedades. Enquanto que colônias é quando estão grudadas, sociedades separadas, mas todos se ajudando. Beleza? Seguindo nossa vida, temos ali uma relação chamada de canibalismo. E eu coloquei aqui que ele é positivo para um, negativo para o outro, uma interrogação. A minha interrogação é porque eu pergunto para você, pare para pensar aí agora, será que existe alguma espécie que é estritamente canibal? Ou seja, ela só se alimenta de indivíduos da mesma espécie, não come mais nada. É uma espécie que só come o indivíduo da mesma espécie. Pensou? Pausa o vídeo aí para pensar. Bom, a resposta é não. Por quê? Porque se eu tivesse uma espécie que não come mais nada além dela mesma, eventualmente ela toda se comeria e acabou. Né? E aí sobrar um que não tem mais nada para comer, porque todo mundo já foi comido e acabou. O canibalismo ele acontece de forma oportunista ou em alguma questão de sobrevivência. Então, por exemplo, a gente tem crocodilianos, de modo geral, os machos maiores se alimentam de o que for menor que ele, basicamente. Se for da mesma espécie ou não, vira jantinha. Ele é menor que eu, cabe na minha boca, jantinha, bora. Inclusive, você tem até machos que competem entre si pelo território, acaba um arrancando um braço, uma perna do outro, um pedaço do rabo, e ele come também, tá nem aí. Não tem problema. Comida é comida. Tanto é que as fêmeas, né, na época reprodutiva, elas, depois do acasalamento, elas vão-se embora para um local sem macho para fazer o ninho e cuidar, porque elas sabem que o macho tem esse comportamento agressivo. Se o filhotinho estiver vacilando ali, virou jantinha. Não interessa se é meu filho, virou jantinha. Mas você também tem isso acontecendo de um motivo não só de sobrevivência individual, mas coletiva, que é o que acontece, por exemplo, com vários grupos de aranhas. Então, nessa imagenzinha aqui, a gente tem uma mamãe aranha que depois de botar os ovinhos, e ela cuida dos ovinhos, né? Ela deixa a bolsinha ali, fica cuidando, monitorando, vigiando, evitando que predadores se aproximam. E quando os filhotinhos nascem, alguns grupos de aranha, né, algumas espécies de aranha, a mãe se sacrifica para os filhotes terem o primeiro alimento. Então ela se dá de comida para os próprios filhotes para garantir que eles vão ter esse suprimento energético inicial. Não são todas as aranhas que fazem isso, tá? Normalmente no contexto de falta de alimento, mas isso acontece. Então os filhotinhos comem a mamãe, mas é para garantir a sobrevivência. Então ela meio que se sacrifica para eles. E você tem também aranhas, né? A tal da viúva negra, que recebeu essa fama de ser a comedora de macho. Mas é porque em vários grupos de aranha você tem um dimorfismo sexual, ou seja, a diferença do macho para a fêmea é muito grande. Então às vezes, sei lá, proporcionalmente a fêmea é deste tamanho e o macho desse tamanica aqui. Né? Então é muito desproporcional. A fêmea é muito maior, na maioria dos casos, do que o macho. Então normalmente o macho tem que ter alguma estratégia para evitar ser comido, porque a fêmea, justamente porque ser maior, ela está com uma fome voraz o tempo todo.
Então, uma das estratégias que alguns machos têm é de entregar um presente, né, que é chamado de presente nupcial, mas ninguém casou. Quem deu esse nome era conservador e achava que só copula quem casa. E a gente sabe que não é a verdade, necessariamente, né? Então, ele entrega esse presentinho, né, que normalmente é algum inseto, alguma coisa que ele capturou, dá de presente para a fêmea, para ela ficar, enquanto ela está concentrada se alimentando aqui, ele consegue ir lá copular com ela, né? Aranhas não têm pênis, mas o macho tem uma estrutura aqui perto da peça bucal dele, chamada pedipalpo, que ele usa para coletar o gameta dele e introduzir lá na fêmea. E às vezes ele até perde esse pedipalpo, o que pode inclusive ocasionar na morte dele posteriormente. Alguns até sobrevivem, mas se o presente que ele deu for pequeno demais, a fêmea vai terminar de comer, vai olhar assim aquele macho ali nela e falar: oxe, o que você está fazendo aí? Virou jantinha. Se for um presente grande o suficiente, ele consegue ir. Tem alguns machos que tentam enganar a fêmea, então ele só enrola um monte de nada em teia, mas aí também quando ela abre e vê que não tem nada, ela fica mais com fome ainda, porque gastou energia aqui, e esses machos geralmente não dão muito sorte não. Mas, apesar da viúva negra ter recebido esse nome por conta desse comportamento, ela nem é a aranha que mais faz isso. Tem várias outras aranhas que fazem isso muito mais do que ela, né? Nem é sempre que ela devora o macho, mas ela ficou com essa má fama aí de ser a devoradora de macho, daí o nome viúva negra. Beleza? Então, recapitulando, canibalismo, você tem a mesma espécie se alimentando de alguém da mesma espécie, né? Por isso que é canibalismo. É uma predação que acontece entre indivíduos da mesma espécie. E ela é considerada desarmônica porque é bom para quem está comendo, que ganhou a jantinha, mas foi ruim para quem foi comido, que provavelmente morreu, né? Geralmente morreu ou perdeu um pedaço significativo que pode ocasionar, inclusive, na morte. E é sempre de forma oportunista ou que faça alguma coisa a ver com a sobrevivência da população, do indivíduo, etc. Beleza? Seguindo nossa vida. Temos aqui a última relação que a gente vai falar, aqui na parte de intraespecíficas, que é uma relação especial chamada de esclavagismos ou sinfilia. Essa é uma relação onde alguém está se beneficiando do trabalho do outro. Mais especificamente, você tem dentro de uma mesma espécie alguns indivíduos que estão se beneficiando do trabalho de outros, onde ele não participa ativamente, mas ainda recebe o benefício. Por exemplo, em leões, cenas como essas são comuns. Os machos ali descansando, tranquilinho na paz, e quem faz a caça são as fêmeas. Não é sempre que os machos participam da caça, na maioria das vezes as fêmeas é que fazem a caça. O macho eventualmente participa e a boa parte do tempo ele está ali descansando. Então isso seria um exemplo de sinfilia, esclavagismo. Então ele está se beneficiando da atividade delas. As fêmeas é que estão gastando energia, se machucando, etc. E o macho está ali de boa, tranquilinho, né? Ou então, você pode ter isso também em humanos, né? A gente teve e tem, infelizmente, né, escravidão. Pessoas que foram escravizadas. Ora, considerando que nós somos animais ainda neste planeta e que as nossas relações fazem parte desse processo também, uma relação de um humano escravizando o outro seria considerado uma relação de sinfilia, esclavagismo. Positivo, né? Quem se beneficiou, quem se aproveitou do trabalho. E negativo para quem gastou energia trabalhando para um recurso que provavelmente ele nem vai usufruir e esse aqui está ganhando. Né? Então isso é um exemplo de esclavagismo barra sinfilia. São os dois nomes possíveis, tá? Isso acontece tanto aqui entre indivíduos da mesma espécie, como pode acontecer entre espécies diferentes. Aí na outra aula, que é de espécies diferentes, a gente fala sobre isso. Beleza? Pessoas, então, por hoje é só. Então, a gente interrompe aqui e na outra aula, vou deixar aqui em cima já o linkzinho, tá? Para a próxima aula. Ela não vai ser postada imediatamente, né? Então vai ter um dia, mas depois vai estar o link aqui. Enfim, que vai ser a parte 2, né? A continuação desse conteúdo, onde a gente vai falar das relações interespecíficas. Beleza? Se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, deixe o seu joinha para ajudar o canal a crescer. Indique para os seus colegas que estão estudando aí para o Enem, para o PAS, vestibulares, ou quem ainda está na escola e precisa de uma revisãozinha, faltou na aula, dormiu na aula, não prestou atenção na aula do professor, é o meu ex-aluno e eu não estou mais na sua escola, e você, nossa, que saudade das aulas do professor Hudson. Então está aí este momento. Então, mande esse vídeo para outras pessoas, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, deixe seu joinha e deixe comentários. Eu quero saber, vocês estão gostando desse conteúdo? Minhas aulas estão num ritmo bacana para vocês? Vocês querem que eu acelere? Vocês querem que eu diminua?
mais conteúdos, menos conteúdos, outro tipo de coisa que vocês gostariam de ver aqui pelo canal. Me fala aí, eu quero saber, conversem comigo. Beleza? Vocês também podem me achar nas redes, no Instagram, @prof.hudsonmonteiro. Eu vou deixar aqui no link também. E é isso, pessoas. Vai, até a próxima.